Você, mulher, que sonha em vencer, ser alguém nessa vida. Você, mulher, enfeita de amor. Estamos chegando ao programa Fala a Verdade aí, olha, uma homenagem maravilhosa aí da TV Osasco ao Dia Internacional da Mulher. Parabéns aí à nossa equipe, viu? Maravilhoso isso. E nesta quarta-feira, hoje, nós vamos falar do Dia Internacional da Mulher, não é isso mesmo, Jackson? É verdade, Nilson, boa bom tarde. estarmos juntos mais uma vez, trazendo a você que nos assiste em cada uma das 11 cidades, cobertas pela RGO ao vivo. Lembrando também que você pode assistir pelo Facebook, basta você jogar lá no busca do Facebook, @TV Osasco, vai aparecer como primeira opção ali já a TV Osasco, e você tem o link para nos assistir ao vivo também pelo Facebook, né, Nilson? Nossa transmissão é pela NET, Cabo NET, Vivo Fibra TV e também pelo Facebook, né? E o nosso telefone no WhatsApp é 981-420-208. 981-420-208. Telefone do WhatsApp, você pode fazer a pergunta, nós temos duas senhoras aqui, vão falar sobre o Dia Internacional, a homenagem que está sendo feita a elas, todas as mulheres brasileiras, todas as brasileiras do mundo inteiro hoje comemorando o Dia Internacional da Mulher. E você pode fazer pergunta tanto pelo WhatsApp quanto pelo Facebook também, não é isso? É verdade. Você entrando lá na transmissão, nos próprios comentários do Facebook, você pode enviar a sua pergunta para uma das nossas convidadas que nós estamos recebendo aqui hoje. Vamos recebê-la, Nilson? Vamos recebê-los, a Fanny Uchoa, presidente da Rede de Sustentabilidade. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Nilson. Obrigada por essa homenagem aí, por esse espaço que você está oferecendo para nós mulheres, né? Nesse dia em que, né, todos estão voltados, né, para a causa da mulher. Né? Um super beijo, um abraço para todas as mulheres de Osasco, São Paulo, Brasil, para o mundo inteiro, as guerreiras, né, de cada dia aí nessa luta que a gente trava. Um beijo especial para a turma lá que eu falei que eu vim aqui, o Clube da Luluzinha. Também, né, a Silvia também, um beijo para a Silvia, no Movem, mulheres politizadas, mulheres aí que estão aí enganjadas agora em fazer uma diferença, um novo movimento, as mulheres aí em ação. Tá. Obrigada. Certo. A seu lado está a Regiana Aparecida de Souza, ela é psicopedagoga, esposa do nosso amigo Marcelo Neves, né? Boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, Jackson. Muito obrigada pelo convite. Quero agradecer a Fânia, ao esposo dela, o Douglas, também ao Marcelo Neves, meu marido, que sempre nos acompanha. Não posso ser hipócrita, embora seja mulher e lute pela causa feminina. Nós temos homens que nos apoiam, nos acompanham nas lutas diárias. Enviar um beijo para as mulheres da minha vida, minha mãe. Trocar o microfone avó, aí, acho que tem. Isso, pode continuar. Minha mãe, avó, irmã, sobrinha, sogra, cunhadas, amigas, a todas as mulheres que estão ouvindo, assistindo, que nos acompanham. Um feliz Dia da Mulher, mas um feliz dia todo dia, com muito respeito, né, e com muito apoio da sociedade. Você tem duas entidades que você representa aí também, né? Sim, eu sou presidente da Federação Latino-Americana de Educação, por eu ser educadora há 22 anos, e presidente nacional da ABRAP, que é a Associação Brasileira de Profissionais Especialistas em Educação. Certo. E o que você pode falar sobre o Dia Internacional da Mulher? No Brasil, as conquistas a conta-gotas, né? Eu considero a conta-gotas, que há tantos anos que nós ouvimos falar das queixas das mulheres, né? Sim, é verdade. Também da igualdade de condições do trabalho, salarial, e as igualdades vêm a conta-gotas, né? Todo ano se comemora muito, mas pouco se faz, não é verdade? Eu queria que você falasse, depois a Fanny comentasse. Sim, é verdade. Infelizmente, no nosso país, todas as conquistas elas acabam acontecendo a conta-gotas, através de muita luta, através de mulheres que se manifestam, que vão para as ruas, que brigam, né, que, embora muitas são mulheres que são donas de casa, que cuidam das suas famílias, das suas casas, também temos mulheres que trabalham para sustentar as suas famílias, aquelas que estudam e trabalham para buscar dignidade para outras pessoas, todas lutamos muito. E não apenas aquela que vai e se manifesta, mas aquela que também está em casa cuidando da sua família, para que a sua família possa crescer, evoluir socialmente. Todas nós lutamos muito. Infelizmente, essas conquistas elas vêm a conta-gotas, e são conquistas não são conquistas apenas das mulheres brasileiras, mas são conquistas que são inspiradas em conquistas internacionais. Né? Então, nós temos organizações internacionais que apoiam
essas manifestações, e aí, então, acabamos tendo algumas conquistas por conta disso. Aliás, eu quero fazer uma parte, quero fazer um corte aqui para parabenizar o Nilson. Nilson, este ano você faz 40 anos de profissão no jornalismo, falando a verdade, levando informações. Então, parabéns, viu? Obrigado. Pela sua trajetória toda. Relembrar que lá em 1977 eu trabalhava na Câmara Municipal e recebi o convite do grande amigo Messias, que era proprietário do jornal Grande Osasco, e eu comecei minha carreira de jornalismo a partir daquele momento. Estamos até hoje aí, né, Jaco? Eu brinco com o Nilson que a primeira grande matéria que ele fez foi cobrir meu nascimento, né? Então, brincando. Receba as felicitações minhas e do Marcelo Neves, que também é jornalista, e você é uma inspiração para todos os comunicadores da nossa região. Agradeço de coração. Fani, o que você pode dizer daquilo que eu falei, de todos os anos, a conta-gotas, as melhores chegam, mas os governantes do nosso país, todos eles que já passaram, e o atual, não olham com bons olhos o trabalho da mulher, a participação e as atividades da mulher nesse país. Reclamações de emprego, o salário, não existe igualdades. Os grandes cargos ocupados nesse país geralmente não são ocupados por mulheres, são ocupados por homens. E já tivemos uma presidente da República mulher, né? Para a mulher, o que eu tenho observado é assim, sempre nos foi dado uma carga maior. A empresa, se ela não vai contratar ou se ela vai dar oportunidade, ela fala, mas você tem filhos, então atrapalha na carreira da mulher. Só que eu falo assim, o filho é gerado pelo marido, pela mulher. E o marido ele é sempre livre, se ele tem, o pastor Luiz Outro mesmo sabe aqui, para a igreja, a mulher ela vai, ela tem que cuidar de toda a casa, e depois ela vai, se tem uma reunião de mulheres, ela geralmente tem que levar o marido, não quer ficar com os filhos para que ela tenha esse espaço. Então, o conta-gotas, que para a gente é sempre mais difícil para poder chegar lá. Eu, por exemplo, assim, passo por vários... a gente já está em 2017, mas a gente tem que falar ainda, infelizmente, do machismo, né, que ele existe, é predominante ainda, que não são acostumados a ter que lidar com uma mulher, de ter que discutir com uma mulher sobre as decisões a serem tomadas. E para a gente ocupar, eu falo assim, eu posso vir... eu não posso ser 10, eu tenho que ser 11. Que se eu estiver discutindo com a mesa com 10 homens, eles podem errar, falar as asneiras deles, não estar sintonizado no assunto. Se eu cometer algum deslize, eu viro chacota, eu sou incompetente. Então, para nós temos que sempre estar além daquilo que nos pedem. Né? E a gente não vê assim, um incentivo de parte de empresas, de parte do governo. Os programas que existem, eles deixam muito a desejar, porque tem muita coisa no papel e pouquíssima coisa na prática. Dos direitos da mulher, da saúde da mulher, o espaço da mulher ainda é muito pequeno. Mas, como eu sou uma pessoa sempre otimista, esperançosa, hoje nós vemos um movimento feminino através da tecnologia, as informações que nos chegam muito mais rápido. Então, as mulheres elas estão se mobilizando, elas estão se organizando. E eu acredito, sim, numa grande reforma, numa revolução feminina que está. Ela está indo, ela pode estar a conta-gotas há um bom tempo, mas agora ela já começa a tomar uma proporção, que a partir do momento que tudo se organiza, né, e se há uma união, fica mais fácil de nós conquistarmos os nossos espaços, seja no emprego, seja na política, que nós temos pouquíssimas representantes, né? Aqui mesmo em Osasco nós temos a Casa Legislativa, entre 21 vereadores nós temos apenas 2 mulheres. 2 mulheres. Então e na legislatura em que a minha mãe foi vereadora, ela chegou a ficar um tempo, porque a outra vereadora foi para uma secretaria como única representante no legislativo, né? Então, mas eu acredito sim que nós vamos ver bons resultados na eleição, tanto agora presidencial, na próxima, depois em municípios, porque eu vejo assim o despertar delas, o interesse político também, né? Porque a política, não adianta falar, eu não quero nós não estamos falando só de partido, na política ela faz parte da nossa vida, no dia a dia, em tudo. O que eu passo para elas, aquele leite que você vai comprar no mercado, ele tem uma política, sua passagem de ônibus, ela tem uma política, então você tem que sim interessar por política, porque quem nós vamos eleger, que vai nos representar, é esse que vai interferir na nossa vida, num todo. Então, elas começam nesse interesse, eu acredito aí, esperançosa, muito esperançosa, que nós vamos também ocupar as cadeiras que nos é por direito, né? Então, nós chegaremos lá. Pegando um gancho até, né, que
no comentário que a Fanny fez da igreja, né? Eu vou aproveitar e fazer um merchan aqui, tá? Pode fazer. Porque eu participo da Igreja Quadrangular, que tem como grande marca que foi fundada por uma mulher, né? Lá no início do século passado, a Aimee, e temos a missionária Dionísia, que é do Conselho Nacional da nossa igreja, dirigindo aí um rebanho de quase 4 milhões de pessoas no Brasil. Mas, Fanny, dentro desse aspecto ainda, eu vejo também uma questão de perpetuação cultural, embora a gente veja muita mudança. Eu tenho a mãe de um grande amigo meu, ela conta a experiência de que quando ela quis estudar, a mãe dela falava, você pode estudar, mas você vai levar uma surra todo dia, né? Então, nós trouxemos para essa realidade de relação familiar muito aquela noção do colonialismo, né, o homem era o coronel da casa, tudo. Agora, existe também uma coisa muito interessante, eu queria ouvir vocês até as duas. Eu sou engenheiro de formação. Então, por exemplo, na minha turma de engenharia, né, nós éramos em 80 alunos no primeiro ano e tínhamos 2 mulheres. E eu pensava, por que se deve isso? Né? E fui ver, na verdade, havia pouco interesse até no vestibular. Então, existe ainda hoje também, por parte da mulher, por ter vindo nessa cultura, por sua casa, por tudo isso, de enxergar, por exemplo, essa profissão como engenharia, usando o exemplo da engenharia, que é a minha profissão. A engenharia é uma profissão de homem. Ainda existe dentro das mulheres, vocês acreditam que é necessário fazer esse trabalho de conscientização também com as próprias mulheres, que elas podem ir a lugares até onde, até pouco tempo atrás, era falado para elas que eram lugares só de homens? Vocês veem essa necessidade também? Ainda existe sim, mas eu acredito que tem mudado muito, principalmente nessas classes, você fala engenharia, essas outras profissões que eram destinadas até então para homens, a mecatrônica, as outras sim, as mulheres elas estão sim, acho que o primeiro de profissão que a gente viu diferente foi motorista. As motoristas de ônibus, as motoristas de caminhões, e assim cobradores. Foi. Cobradores. Com as cobradoras. Isso, as cobradoras. Então, nesse campo também existe a mudança, porque não tem mais aquele eu não posso. Se eu quero, eu posso. E eu estou vendo a cada dia crescente. Eu acho que isso daí, com o tempo, já não existirá mais. Sim, concordo com a Fânia, inclusive com a sua fala. Nós temos uma cultura, meio que antropológico isso na nossa cultura, porque nós temos uma cultura machista. Embora nós trabalhemos muito contra isso, mas na nossa cultura é uma cultura machista, onde você não pode estar em tal lugar porque é um lugar muito masculino. Você não pode ter uma profissão porque é uma profissão para homens, né? Nós trabalhamos muito contra isso, muito contra esta ideia, né? E o nosso trabalho é para o empoderamento feminino em todas as áreas, né? Então nós levantamos sempre a bandeira: a mulher pode estar onde ela quiser, né? Basta ela realmente querer. E criar as próprias oportunidades. Por que as próprias oportunidades? Porque o mercado, por nós estarmos inseridos numa cultura machista, o mercado ele é machista. E o mercado não abre a oportunidade. Mesmo que exista o curso, que o curso ele é propício a todos os gêneros, o mercado não é. Então, o mercado ele fecha a porta para o gênero. Não apenas para a mulher, mas para o LGBT também, inclusive, né? Então, nós temos, sim, um patriarcado, nós temos uma cultura onde ainda não há tantas possibilidades. E a gente tem que brigar sempre por elas. E criar as próprias possibilidades, e enfrentar, independente do preconceito. E aí, veja bem, o direito, por exemplo. A área do direito, até certo momento, também era uma área masculina, né? A área da educação também, há um tempo atrás, os professores eram homens e não mulheres, depois as mulheres acabaram ganhando o mercado, e hoje nós temos mais mulheres na área da educação do que homens. Eu não sei se vocês têm essa informação, porque essa questão eu acho que é importante da cultura, né? Eu tenho uma esposa competentíssima, uma mulher que, na verdade, eu não consigo imaginar as coisas que eu vivo na minha vida se ela também não tivesse o potencial que ela tem. Mas eu vejo que ela, como uma líder de mulheres também, ela enfrenta muito isso, essa barreira interna, esse preconceito interno das mulheres. Você falou do mercado, que o mercado ainda é machista. Como que é hoje isso em relação, por exemplo, a concurso público?
Aonde, por exemplo, essa questão do empregador, ele não pode dizer, você não vai entrar porque você é mulher. Se você tirou mais nota, você está ocupando. Você não vai entrar porque você é LGBT. Não, você se qualificou, você está entrando. Como é que vocês veem essa mudança? Tem esse despertamento da mulher para ocupar esse espaço também via concurso público? Uma vez que essa barreira do contratante machista já cai por terra? Ou quando chega no momento da entrevista, porque o final é a entrevista, aí as coisas mudam. Olha, com relação ao concurso, nós temos legislações específicas para o concurso. Uma vez que é lançado um edital, por exemplo, para um concurso, nós temos todo o regulamento do edital. Se o edital, né, é lógico que o edital não vai fazer diferença com relação ao gênero, né, porque é para o profissional de tal área, ser encaixado em tal vaga. Então, com relação ao concurso, a pessoa vai, presta a prova, entrega os títulos, e aí faz uma pontuação. Pode ser que sim, com relação ao que o Nilson disse, no final, famoso quando passa QI, pelos né? testes psicológicos ou pela entrevista, pode sim ter um preconceito com relação ao entrevistador, né? A pessoa que está fazendo aquele nível durante a seleção. Pode ser que tenha, né? Mas, com relação à legislação, não deveríamos ter. Então, olha só, nós caímos na questão nós temos leis, nós já conquistamos alguns direitos que, embora eles estejam no papel, como ela disse, na prática, infelizmente, eles ainda não acontecem, por conta da cultura, por conta da cabeça negativa de diversas pessoas que ainda acham que o mercado deve ser fechado para determinadas situações. Na área política, nós temos 27 unidades de federação, excluindo aí Brasília, que não é a unidade, mas não é o Estado. E apenas uma governadora até agora. Isso aí não mostra que as mulheres também não gostam de votar em mulheres? Nós temos uma questão que, olha só, nós tivemos uma presidente, né? Nós temos uma governadora em todo o país, temos algumas prefeitas, embora... Supremo Tribunal, apenas duas ministras? Isso, né? Nós temos mulheres em lugares de poder que utilizam muito bem dos seus espaços, conquistaram, galgaram espaço para estar onde estão. Infelizmente, nós temos, volto a falar, né, da questão antropológica, nós temos mulheres que ainda não confiam, por elas não terem esta oportunidade, por elas não terem esta questão intrínseca do empoderamento e por terem sido tão barradas a vida toda, elas ainda têm esse problema de acreditar no poder da mulher e acabam não votando. Nós temos 52% do eleitorado feminino. Exatamente. Né, que daria oportunidade a muitas mulheres estarem numa posição de poder. Nós temos mais de 500 deputados federais no Congresso e temos 52 mulheres. Tá certo. 10% apenas. Apenas 10%. Certo. Mas você está com muitas perguntas Muitas aí, perguntas. mas nós vamos ter que entrar para um rápido break, um rápido intervalo. E voltamos em seguida e você já entra com as perguntas. Sim, aí nós vamos entrar. Continue mandando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 981-420-208. Nós voltamos já com essa entrevista fantástica. Voltamos em seguida. Vamos lá. Sim Comércio, Osasco e região. Estamos de volta ao programa Fala a Verdade. Agora nós vamos partir para as perguntas. Sim. Muitas o perguntas programa aí. está muito Internacional assistido. da Mulher, logicamente, estamos entrevistando duas mulheres aqui. E nós estamos recebendo muitas perguntas. Então, a primeira aqui, ela já é de jogar na fogueira as nossas convidadas. O Carlota Soares, final do telefone 0107, ele diz o seguinte: eu sou contra as feministas. Né? E a gente vê vocês aqui com uma postura feminina. Mas é uma mulher que está perguntando, né? É uma mulher. Carlota. Ela fala assim, porque ser mulher é muito mais do que ficar mostrando os seios em lugar público. Qual a opinião de vocês sobre a colocação da Carlota aqui?
prezo sempre assim, a liberdade de expressão, elas se intitulam como feministas. Assim, como a gente vai, o movimento feminino no direito à igualdade, não para ser mais, para falar na frente, para gritar. Eu respeito a colega que quer ir lá e queimar o sutiã dela. Eu não ajo assim. Também quero que respeite a minha postura, assim. Umas tentam chamar atenção pelo grito, outro. Quando a gente fala de política, a gente quer na igualdade. Confundem muito, por exemplo, a minha posição como presidente de partido, chega para mim e fala: você é a presidente da rede feminina. Não. Eu pertenço, sim, eu sou presidente do partido para desenvolver políticas públicas para mulheres, para homens, para gays. Não é o clube da luzinha. Pode vir homem, pode vir mulher, criança. É num todo, para que todos nós vivamos em perfeita comunhão, em perfeito respeito com o nosso semelhante. É isso para mim. Eu também não aprovo certas manifestações, certos que são feitas, entre aspas, das que se dizem feministas, entendeu? É um movimento pelos direitos das mulheres, assim para ter como tem o direito idoso. É um movimento de conquistas, né? Uma conquista, assim como tem. Eu não quero que ninguém vote em mim porque eu sou uma mulher, jamais eu quero isso. Eu quero ser votada pela minha competência. Isso. Porém, eu quero o mesmo direito de que um candidato, quando alguém quer investir num candidato masculino, você também invista também numa candidatura feminina. E disputamos de igualdade, porque muitos homens que ocupam as cadeiras estão lá não por competência, mas por conveniência e por puro machismo. Então, eu quero assim disputar o meu espaço, mas com igualdade, pela competência das mulheres mesmo. Tem muita mulher competente precisando ocupar. Vou emendar com a pergunta da Catiusca também. Pode falar. Final do telefone 9801, que ela diz: dá para ser mulher sem ser feminista? Claro. Eu emendo um trecho da fala da Fânia, que assim, o meu trabalho com relação às mulheres, eu tenho um trabalho já há algum tempo, né, desde de 92 com mulheres, enfim, e na política e na área social, e o meu trabalho é para o empoderamento da mulher, né? Trabalho com muitos coletivos feministas, não sou contra, mas também muitas das pautas de reivindicação não são as minhas pautas pessoais. Então, eu respeito a pauta de reivindicação dos coletivos feministas, né? Colaboro com os coletivos no que eu posso, eu sempre estou presente, colaboro, mas muitas das pautas, muitas das reivindicações não fazem parte, né, da minha reivindicação, da minha proposta pessoal, enquanto mulher, enquanto pessoa. Então, ela pode ser feminina, ela pode ser mulher, e não tem necessidade de ser feminista. Agora, nós temos um termo que é assim, o que se diz muito, se você luta pela igualdade, se você luta pela equidade de gênero, então, por que não ser feminista? Né? A questão de ser feminista não está relacionado apenas à pauta sobre o aborto, à pauta sobre queimar o sutiã. Não é só isso ser feminista, né? Então, ser feminista é muito além. Então, eu acho que, se a pessoa realmente ela tem a ideia do empoderamento, ela tem a ideia de lutar pelas mulheres, de lutar pela equiparação salarial, pelo gênero, né? Então, assim, não vejo mal em ser feminista. Também não acho que ela seja obrigada a ser feminista para lutar por tudo isso. Só interromper aqui, você vai continuar com as perguntas. O Alexandro Marins Moraes está falando aqui, fazendo uma homenagem à professora Regiane. A professora Regiane é uma grande representante das mulheres e profissional em educação, área predominante feminina, saudando a todas essas profissionais, fazendo uma homenagem e cita seu nome. Obrigada, Alexandro, advogado, nosso colega também, ele é jornalista, educador também. Posso aproveitar e fazer uma partezinha? Eu sei que está super corrido, mas nós estamos, a Associação dos Professores de Osasco, que é presidida por uma mulher, a Ana Cristine, aproveito para parabenizá-la e parabenizar todas as professoras da cidade, diretoras, enfim, está promovendo para o mês de maio um congresso nacional na cidade. Um congresso que terá 10 mil professores apenas no momento presencial. Então, quer dizer, é um congresso nacional com muito mais pessoas envolvidas. E a minha empresa, o SEAD, está colaborando com o congresso. Eu vou ser a presidente da Comissão Científica e Cultural do Congresso, e também a empresa LIM, Laboratório de Inteligências Múltiplas, também está colaborando com o Congresso. Vai ser realizado onde? Vai ser realizado na FITO, Zona Norte,
no dia 26, 27 e 28 de maio. São 3 dias de maio, final de semana. São 3 dias de congresso, estão todos convidados. Aproveito para indicar depois. Pode falar a data de novo. 26, 27 e 28 de maio. Tá. Neste ano, estão todos convidados. O site do congresso vai estar disponível já na sexta-feira. E aproveito para indicar depois, né, para vocês estarem trazendo aí o pessoal Isso que eu ia falar, quando quando estiver próximo ao dia, aí você faça contato com a gente, com a nossa equipe aqui da TV, para que possam vir aqui no programa, para nós agendarmos, para nós falarmos desse congresso. Obrigada. Tá bom? Muito obrigada. Nós temos também aqui uma colocação da Cacilda Lopes, sinal de telefone 0208. Cacilda, muito obrigado pela sua participação. Ela diz o seguinte: para a mulher rica, ter direitos é fácil. Para a mulher pobre é muito difícil. Né? E ela cita aqui, como um exemplo dessa luta pelo direito da mulher pobre, a Madre Teresa de Calcutá. Qual a visão de vocês disso? Só para dizer que a Anaí está assistindo o programa, tá? Que bom. Um abraço, Anaí. Um grande abraço, Anaí, a presidente do Sindicato dos Professores. Associação dos Professores de Osasco e Região. Tá bom. Eu acredito que não só para a mulher, ser pobre é sempre difícil. É tudo muito mais difícil. Né? Mas, como eu digo assim, eu sou uma pessoa que tenho muita esperança. Então, assim, entre você... em o conformismo, se você sair daquela a zona de conforto e ir para o confronto. Porque se você aceitar a situação, não, eu tenho que fazer algo para mudar. Isso que me motivou. Eu tenho que fazer uma diferença. Não, eu não vou alcançar o mundo, mas se eu puder fazer para um ali, o próximo, aquele vai fazer para outro, e a gente vai desencadeando essa corrente aí do bem, de levar o conhecimento, de fazer... em que as pessoas lutem pelos seus direitos, porque se nós mesmas não estivermos dispostos a lutar, quem vai clamar por nós? Então, começamos por nós mesmos a mudança. Né? Muito otimismo e não desacredite. Sim, para mim, eu acredito que seja mais difícil a mulher pobre ter garantias dos seus direitos. Por isso, eu sempre digo que a descentralização dos serviços, a descentralização da formação e da informação, ela precisa ser mais efetiva por todas as partes do poder, ou seja, da prefeitura, do governo do estado e do governo federal. Então, nós temos hoje acontecendo, inclusive na nossa cidade, atividades para mulheres que não chegam na periferia, com informações importantíssimas sobre a saúde, a educação, os direitos, né, a violação dos direitos, que estão sendo debatidos neste momento na nossa cidade e que as periferias não receberam convite, não sabem nem do que está acontecendo e não fazem parte da discussão. Então, eu acredito que, se nós descentralizarmos isso, se nós chegarmos a essas mulheres, que são essas mulheres que precisam mais desse apoio, mais dessas informações, se nós chegarmos até elas, nós vamos sim cobrir uma grande parcela a mais da sociedade. A gente volta aí, a Regiane vai casar com a pergunta da Naor Campos aqui, do final 1224. Obrigado, Naor, pela sua participação, que é a questão da representatividade, né? Da representatividade. Ela faz a pergunta para vocês assim: por que vocês acham que existem poucas mulheres nas câmaras municipais, né? Por exemplo, no caso específico de Osasco, houve candidatas suficientes e dessas candidatas eram candidatas capazes de disputar o pleito para vencer? Eu acredito que eu até participei do outro pleito. Tinha, sim, mulheres capacitadas, sim. O que não houve foi investimento. E, infelizmente, a política ela não se faz sem dinheiro. Então, como eu disse naquela questão da igualdade do gênero, quando eu quero eu digo ser eleita por minha competência, e que não é investido, eles investem mais nos homens e não nas mulheres. Eu já recebi N reclamações de mulheres que saíram como candidatas, que foram prometidas várias coisas para ela, que chegou depois, ela não tinha como, e você viu o candidato masculino lá na frente, ela não tinha o recurso assim prometido pelo seu partido. Então, eu acredito que faltou foi investimento, é o que a gente sempre assim mais luta nessa igualdade, para que haja o mesmo investimento do masculino ou feminino. O João Soares de Castro, que está falando aqui, hoje é aniversário da rainha da TV brasileira, de Camargo. Ela fazia aniversário justamente no Dia Internacional da Mulher. Um exemplo de mulher que passou por nós aqui, né, e deixou a sua... Grande contribuição. Grande contribuição. Nós vamos, a nossa equipe da TV Osasco esteve no Calçadão e conversou com algumas pessoas. Nós estamos no ponto aí, vamos passar o vídeo aí das entrevistas que foram feitas no Calçadão da Rua Antônio Agu. Vamos lá. E hoje, Dia Internacional da Mulher, eu vou até o Calçadão de Osasco e vou bater um papo com essa mulherada. Acompanhe agora o Povo nas Ruas.
O que comemoramos no dia 8 de março? O Dia Internacional da Mulher. É o nosso dia, o Dia da Mulher. Você acha que o mundo está muito machista? Ai, depende do nosso ponto de vista, cada um pensa de uma maneira. Pouco, né, filho? Muito. Sim, ainda. Por quê? Porque é difícil para o homem aceitar a nossa conquista, a nossa independência. A senhora acha que o Dia da Mulher é só no dia 8 de março? Nossa, 300 e 400 dias, vamos dizer assim. O ano inteiro. Não, o Dia da Mulher é 24 horas 24 horas por dia? no ar. E você acha que todas as mulheres podem fazer o trabalho de homens? Sim, com certeza. A gente faz mais do que os homens. Faz mais? Opa, Sim, só basta querer. Só basta querer. tudo nós fazemos. Nós não precisamos de homem hoje para ligar um gás, bater um martelo, subir numa escada. Tudo é a mulher. Até a obra vocês fazem. Se precisar, a gente vai na massa. Gente, sabe aquela música do Erasmo Carlos que nem todos conhecem, que a mulher é um sexo frágil? Ele concorda que não seja, eu concordo com ele, tá? Não é, a gente não é um sexo frágil, a gente é muito forte. Desejo a todas nós, mulheres, um ótimo dia, não só hoje, como todos os dias, 305 dias do ano. Muita força, luz, garra, e que a gente vai vencer essa vitória. Mulherada igual eu. Vamos ser forte e parabéns para todos nós. É verdade, nós temos que agradecer as mulheres, porque nós existimos homens, porque nós saímos do ventre de uma mulher. Nós não podemos nunca esquecer isso, né? Minha mãe fala muito isso, né? 52% da população é feito de mulher e os outros 48% nasceu de mulher, né? Então, exatamente. Não tem conversa. Sem a mulher, né? nós não estaríamos aqui. E o carinho da mãe, né, que nós tivemos, né? Assim que nós nascemos, começa o grande amor da vida da mãe com a filha, com o filho ou a filha que nasce, né? É isso aí. Nilson, nós estamos ouvindo essa musiquinha que vem sempre nos alertar. Que temos aí um break. Então vamos rapidamente para um break, voltamos para o último bloco do programa Fala a Lembrar Verdade. que o nosso programa tem um apoio cultural do Sim Comércio, que está nos ajudando aqui. Um grande abraço a todos eles lá. Vamos lá. Fala a Verdade. Apoio cultural Sim Comércio, Osasco e região. O programa Fala a Verdade, seu último bloco, hoje homenageando as mulheres, o Dia Internacional da Mulher. Tem mais perguntas aí? Temos muitas perguntas. Lembrando que você ainda pode correr, mandar Pode sua participar. pergunta. E se caso não der tempo de entrar no ar aqui, a gente passa para elas e a nossa redação manda a resposta para você. O nosso WhatsApp é 981-420-208. Nós temos aqui a pergunta da Maria Aparecida, final do telefone 2497. Maria, muito obrigado pela sua participação e parabéns para você também. Vocês acreditam que, além da condição das mulheres, há esperança para melhorar a situação do país, em especial a educação das nossas crianças e jovens, para que esses erros de hoje não venham se repetir na próxima geração? Qual é a visão de vocês? Posso, com relação à educação, falar um pouquinho? Bom, urgentemente, mais do que necessário, falar sobre isso nas escolas. Respeito, responsabilidade, ética, cidadania, né? Eu sou autora de 4 livros e um deles é a gestão da sala de aula discutindo valores, ética, moral e cidadania, porque não apenas o respeito com relação à mulher, mas o respeito com relação ao ser humano. Mais do que nunca, nós estamos vendo diariamente nos noticiários essa falta de respeito com o todo, com o idoso, com a criança, com a mulher, com o jovem. E nós precisamos, sim, de uma educação voltada a isso, ao ser humano, né? Ao sentimento do outro, ao respeito ao outro, a nos colocar no lugar do outro para, então, termos as nossas próprias ações. Porque se nós não fizermos isso, se nós não começarmos isso agora, a tendência é essa evolução que nós buscamos, essa evolução humana, essa evolução mundial que nós buscamos, ela está só focada na tecnologia, que é super necessária, a ciência, que é extremamente necessária, mas e o material humano? Nós estamos perdendo. Então, nós precisamos, sim, nos voltar às nossas crianças, né, desde muito cedo, para incluir isso no currículo, né, atividades voltadas à cidadania, à emoção, ao controle das emoções, a conhecer as próprias emoções, para respeitar o ser humano.
A violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha, pergunta para as duas, tá? Melhorou a situação ou a violência contra as mulheres piorou ainda mais? Porque o que às vezes a gente vê, não sei, como o delegado ou a delegada agem, mas às vezes acaba até soltando o agressor. O agressor vai até a delegacia e sai rindo pela porta da frente, como se nada tivesse acontecido. Um grande exemplo está aí o caso do assassino Bruno, lá o goleiro Bruno. Saiu esses dias aí, através de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu acho uma coisa horrível que foi feito, saiu rindo, dizendo ainda que se fosse prisão perpétua, que ele tivesse pegado, ela não iria voltar à vida de jeito nenhum. Quer dizer, um grande engano da lei, morte, né? Sabe? Um mau exemplo que outros casos que poderão pedir a liberdade também, agride a mulher, mata, vai preso e pode sair pela porta da frente sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Tem o caso, só para completar, né? Do ex-diretor da Folha de São Paulo, né? Exatamente. Que até hoje está em liberdade. O assassinato da Sandra Gomide. Exatamente. Bom, eu acho que a Lei Maria da Penha é uma grande conquista, embora seja uma vergonha. Uma vergonha em 2017 a gente precisar de uma lei que puna um agressor de mulheres. Né? É uma vergonha, em 2017, nós termos um Congresso discutindo leis leis que não penalize pedófilos, por exemplo. Né? É uma vergonha isso. Parece que nós estamos andando para trás. Embora a Lei Maria da Penha Foi o caso do juiz lá de Manaus, né? Exato. Embora a Lei Maria da Penha seja uma conquista, mas ela não tira a agressão, ela não impede a agressão. A agressão ela vai acontecer e aí sim a Lei Maria da Penha vai ser utilizada. E mesmo assim, nós acabamos tendo caso como é dito antes, e eu vou citar o Bruno, como o Nilson disse, o goleiro Bruno, que ao sair da cadeia, ele tirou fotos com fãs mulheres, né? Foi convidado a jogar em diversos times importantes no Brasil, e assim, ele não foi punido, na verdade, porque ele ficou institucionalizado por um tempo, não cumpriu a pena completa, mesmo assim, ao sair, ele foi beneficiado. E o corpo não apareceu até agora. Não apareceu. Quer dizer, como é que pode libertar alguém que escondeu o corpo, não fala onde está? Exato. Comprovadamente, foi ele que foi o mandante do assassinato, de uma forma terrível, né? Da forma que foi feito. E o corpo não aparece e o ministro simplesmente manda soltar, sem ao menos ele falar assim, solte, eu vou soltar, mas tem que primeiro falar onde está escondido o corpo, senão não vou soltar. Não, simplesmente soltou, porque atrasa o julgamento. Também, sabe? Nilson, eu vejo que acontece duas coisas que causam isso também, além da questão feminina, que é a questão da legislação brasileira. Né? A gente Código Penal Arcaico, de 1940. Nós tivemos em 1986 a 88 aí uma oportunidade rica de melhorar esse país, que foi a Constituição. Isso. E ela foi perdida, essa oportunidade, em muitos aspectos, porque foi uma Constituição feita pensando exclusivamente em processo eleitoral, e a vida não é feita só de processo eleitoral. A vida é feita e a gente vem falando de reforma. Você vê, nós estamos aqui em 2017 falando em reforma de educação, que não foi feito na Constituição porque foi deixado de lado. Colocou-se lá que era um direito universal, mas não se disse como ia ser feito. Estamos falando de reforma da Previdência porque não foi contemplado numa nova Constituição. Estamos falando de direito da mulher, você vê, ser tipificado como crime o feminicídio agora, meses atrás. Por quê? Porque, além de tudo, houve algumas coisas que foram feitas como conquista também e que não foram, até hoje, regulamentadas. Porque não basta apenas você ter a lei. Quem está nos assistindo e é do direito sabe do que eu estou falando. Não basta apenas você ter a lei. Você tem que regulamentar como aquela lei vai ser exigida da sociedade. E muita coisa que foi feita na Constituição não foi regulamentada até hoje, né? Certinho. Exato. E também nós temos um problema que eu não sou da área do direito, embora trabalhe com direito educacional, né, mas não sou da área do direito. Nós temos leis e a interpretação é subjetiva. Então, isso dificulta muito o trabalho do delegado, o trabalho do juiz, o trabalho do advogado, do promotor, não é? Porque acabamos tendo leis subjetivas. Nós temos uma pergunta da Marina Andrade aqui, final do telefone 4975, e ela pergunta, eu vou fazer um pinga com vocês daqui para frente em função do tempo. Fanny, você acredita que apesar de todas as lutas, tem havido melhora da condição da mulher no nosso país? Sim, vagarosamente, mas nós temos conseguido sim. Acredito que para o futuro,
mais, mas nós temos sim. Nós temos uma mensagem aqui para você, Regiane, da Caiane Corsa, final do telefone 0100. Ela dá parabéns a todas as mulheres, principalmente as mulheres homossexuais, e diz que você é muito linda, né? Então, obrigada. E nós temos a pergunta da Neide Cavalcante, final do telefone 1244. Neide, muito obrigado pela sua participação. E ela pergunta aqui, vocês não acreditam que muitas vezes há um preconceito das próprias mulheres contra as mulheres? Muitas agem promovendo competições e até competições desleais e ainda também tratamento inadequado de médicas e enfermeiras com jovens mães que estão dando à luz ou jovens em situações de vulnerabilidade. Aí. Vocês acreditam nesse preconceito também das mulheres para com as mulheres, essas competições desleais? Qual é a visão de vocês? Infelizmente, sim. Infelizmente, a gente vê algumas coisas acontecendo, mulheres que disputam espaços de poder, mulheres que disputam espaços, status, né, político e social. Ao invés de nos juntarmos, de nos unirmos para somar, acabamos nos dividindo e subtraindo muitas das nossas ações por conta disso. Então, sim, acredito que haja, em muitos espaços ainda, o preconceito da mulher para com a própria mulher, que né, sabemos que é errado, não deveria haver. Eu só vou pedir para responder mais rápido, porque tem muitas perguntas aqui, então fazer um pinga-fogo legal agora, tá bom? Que falta pouco tempo para nós encerrarmos o programa. Nós temos aqui um cumprimento também, ela foi citada, né, a Anaí Ramos, ela mandou aqui pelo Facebook, os parabéns a vocês também pela participação no programa e ao programa por promover esse espaço aí do Dia da Mulher, né? A Juliana Tocchini também mandou pelo Facebook, ela fala o seguinte, né? Isso se deve à evolução humana, cada um fungindo, fazendo a sua parte, termos um mundo melhor. Como que vocês veem essa evolução? Tem realmente essa atuação? Os homens, as mulheres estão lutando cada um para fazer o seu melhor, para tornar esse mundo melhor, tanto para homens quanto mulheres, especificamente para mulheres no dia de hoje? Eu acredito que pessoas boas, pessoas de caráter de boa índole, sim, elas estão sempre lutando para um mundo melhor. Eu acredito que sim, cada vez mais a gente possa se unir para isso, né? Tanto é que agradeço aos homens que nos convidaram para o programa, não é? Aliás, nosso programa Eu recebi uma mensagem hoje. Eu recebi uma mensagem hoje muito interessante, né? Eles falaram assim, vocês estão no movimento aí do mês das mulheres já faz um mês, porque o último mês todo, praticamente, nossas convidadas foram todas mulheres, né? Parabéns, isso mesmo. Nós temos aqui o Juarez Campo também, final do telefone 0791. Ele parabeniza vocês, a todas as mulheres, que o mundo é muito mais belo com as mulheres, né? Eu, aliás, não consigo imaginar o mundo sem elas, né? Você não está só nisso. Se não tivesse mulher nesse mundo, eu morria solteiro. Você pode ficar tranquilo. Né? Eu queria agora fazer uma pergunta para vocês também. Como é que vocês veem essa questão do direito da mulher com a questão da estrutura familiar? Isso também não é fruto um pouco da perda da estrutura familiar? Uma criança, um garoto que cresce vendo um pai que não respeita a sua mãe, ele vai acabar reproduzindo isso na sua fase mais adulta, se não tiver alguém que o acolha e o instrua diferente. A questão do próprio alcoolismo dentro das famílias, quer dizer, o álcool é a única droga que o filho aprende a consumir com o próprio pai, e aí a gente vê nos índices, né? Antes de vir para cá eu estava lendo, a grande maioria da violência da mulher, mais de 50% está todo relacionado ao consumo de álcool na família, né? Como é que vocês veem essa questão dos direitos da mulher com a questão também da destruição, da desconstrução da família que a gente tem visto hoje? Eu acredito assim que a família é a base de tudo. Tem que ter a sua estrutura. E para isso entra sim o poder público, entra as políticas públicas. Se uma família vai mal, se eu tenho uma escola boa, uma boa educação, que um professor possa acompanhar, ter a estrutura de um psicólogo, de uma terapia familiar, para estar auxiliando essas famílias. Porque quem é a sociedade? É a família. É como eu crio meu filho hoje, que ele vai refletir amanhã na sociedade. É como eu trato, como meu marido me trata. É como meu filho vai aprender como ele deve tratar a esposa. Em casa eu sempre falo assim, meu filho agora eu sou avó, tenho uma neta, eu sempre falo, né? Eu falo assim, tudo que você fizer para sua mulher é o tipo de homem que a sua filha vai aprender o que ela deve fugir, o que ela deve valorizar, né? Então, você já é o espelho para que um homem pode ser bom e que a mulher tem que ser bem tratada. É isso esse tipo de educação que você deve levar. Eu fazer um parênteses aqui, eu lembro quando eu entrei no Senai em 1989, né, em Osasco,
entrei pela Cobrasma na época, recebi meu primeiro salarinho, né? Nós somos evangélicos, praticamos o dízimo, então meu pai sentou comigo, tirei o dízimo, ele pegou o restante, tirou a mensalidade da escola, que eu estudava na fita à noite, e o que sobrou, ele dividiu em 2. Ele falou, esse é seu e esse é da sua mãe. Eu falei, mas por que eu tenho que dar para minha mãe? Ele falou, porque filho que não dá dinheiro para a mãe, quando casar não dá para a mulher. Lógica, olha, excelente lógica dele, né? Então, por isso da minha pergunta, porque hoje eu vejo muito do que eu e minha esposa vivemos de experiência familiar tem muito a ver com o que nós aprendemos. Né, do que nós aprendemos. A minha esposa teve uma história de um alcoolismo na família dela, da parte do pai dela. Hoje ele não mais, graças a Deus. Mas ela teve uma mãe e uma família que a amparou e a instruiu, né, para ela não acreditar que aquilo era a normalidade que ela tinha que encarar para toda a vida. Né? Então, eu vejo realmente a família é a base de tudo, né? Uma família forte, uma sociedade forte, né, Nilson? Uma vida forte. Né? Nós temos mais uma pergunta aqui. Como vocês veem essa questão da representação também, né? Se nós estamos numa democracia representativa, o que vocês acreditam que está por trás também dessa baixa representatividade da mulher? É só a questão do investimento ou há também na questão política esse preconceito? Olha, posso responder, Fânia, depois claro. você? Nós temos, na legislação eleitoral, uma cota de 30%, né? Tanto para mulher quanto para homem, para uma legenda eleitoral. O que os partidos praticam? 30% para as mulheres, e não 30% para os homens. Né? E eles precisam ter 30% de mulheres concorrendo. O que seria legal era se, de repente, o partido tivesse 30% de homens, por exemplo. Nós temos também, como regra, o fundo partidário, 5% para as atividades e as ações das mulheres dentro dos partidos. Né? Por que 5%? 95% fica para o quê? Né? Esse 5% é destinado às atividades das mulheres. Então, a nossa política, os partidos políticos, eles também têm um problema para aceitar as mulheres. E, por isso, não temos representação. O que é comum hoje? Nós termos mulheres, com relação ao tempo, vocês me avisam, tá? Nós temos mulheres que estão nos legislativos, né? Que estão vindo de famílias políticas também. Né? Então, nós temos um problema para a mulher ingressar na política que precisa ser muito bem pautado. Tá certo. Eu quero agradecer a presença de vocês. Nosso tempo foi curto para o tema de hoje, infelizmente. Vocês vão voltar aí, participar do nosso programa de diversas vezes. Nós vamos convidar vocês, viu? Não só com o tema do Dia Internacional das Mulheres, a Fanny Uchoa, você, Regiane, tá bom? As considerações finais de ambas aí, para nós podermos encerrar o programa, tá? Eu agradeço imensamente, como disse, esse espaço aí, parabéns para vocês, né, os feministas, os homens aqui que apoiam o nosso movimento feminista, com o feminismo, que assim dizem, e por nos dar esse espaço, muito obrigado, e cada vez mais a gente possa divulgar, como eu falei aqui para o Luvisotto, o Facebook foi uma ferramenta bem bacana, que a gente, né, chegou a muita, a gente vai chegar muito mais, a gente vai divulgar muito mais. Tá certo. Giane? Eu quero agradecer aos dois, tá, ao Nilson, ao Luvisotto, agradecer ao meu marido Marcelo, que me acompanha e apoia todas as minhas ações e lutas, a minha amiga a Fânia, e a vocês que tiveram um tempinho para assistir a entrevista. Muito obrigada, parabéns às mulheres, vamos lutar sempre, feliz Dia das Mulheres, mas feliz todo dia para as mulheres e para todos. Muito obrigada. Agradecer a todos que participaram através do nosso WhatsApp, através do nosso Facebook. Estou vendo aqui que tem muitos coraçõezinhos chegando aqui. Tá. Pessoal mandando coração aqui para todas vocês aí, vocês e para todas as mulheres brasileiras, todas as mulheres do mundo inteiro. E Nilson, eu gostaria de aproveitar, né, mencionando duas mulheres das mais importantes da minha vida, né? Isso. Aquela pela qual eu nasci, eu quero cumprimentar a missionária Dionísia Luvisotto, minha mãe, parabéns por este dia. A senhora, aqui na nossa cidade, na nossa região, tem dignificado o papel da mulher. Muito parabéns. E a minha esposa, a Gisele, né? Isso aí. Que me completa. Parabéns também, amor. E assim todas as mulheres possam se sentir cumprimentadas também. Vamos encerrando por aqui o nosso programa. Voltamos sexta-feira com outro Fala a Verdade, que é o Dia do Consumidor, Dia Nacional do Consumidor. E parece que nosso tema vai ser o consumidor. Então se prepare para sexta-feira para mandar perguntas para nós também, tá bom? Fiquem com Deus e até sexta-feira.
especial, especial. Você brilhou, o palco é seu, faça seu show.